Estamos celebrando o quinto domingo do tempo comum do ano C. E como eu já falei, o tempo comum é o tempo que destaca a vida pública de Jesus. Esse quinto domingo nos traz a temática do chamado de Deus. Deus nos chama a uma vocação, Deus nos chama a uma missão. Deus nos convida a viver esta missão, esta vocação aqui na terra agora. As leituras que nós ouvimos nos falam justamente da temática do chamado de Deus em nossa vida. Nós ouvimos as leituras que foram proclamadas. A primeira leitura apresenta a vocação do profeta Isaías, que ao receber o chamado de Deus, se reconheceu indigno. É algo muito peculiar, é algo muito recorrente, que sempre acontece quando alguém é chamado por Deus, se sente indigno e sempre coloca um empecilho, uma dificuldade. No caso do profeta Isaías, ele colocou essa dificuldade ao se expressar para Deus que ele tinha uma língua, uma linguagem, uma fala impura e pertencia também a um povo impuro, um povo que tinha uma língua impura, uma linguagem impura. Mas Deus envia o seu anjo que o purifica a sua boca, e a partir daí, podemos dizer até que é um pré-anúncio da confissão, um pré-anúncio do sacramento da penitência, onde o anjo do Senhor, com a brasa, passa nos lábios do profeta e ali o cura, o purifica a sua língua, purifica seus lábios, purifica a sua linguagem. E a partir dali, o profeta recomeça a sua vida. A partir dali, o profeta morre para uma realidade, nasce para outra realidade e passa a profetizar em nome de Deus. E dá o seu sim a Deus. Um dos grandes profetas do Antigo Testamento, o profeta Isaías. Na segunda leitura, nós temos o próprio Paulo, que também se sente indigno de ser apóstolo, de ser discípulo de Cristo, ao reconhecer que foi um perseguidor dos cristãos, ao reconhecer toda a maldade que ele produziu. Paulo se sente como um abortivo, mas Paulo dá o seu sim a Deus. Depois do seu encontro com Cristo, ele se converte e dá o seu sim a Deus. Paulo aceita a sua missão e ele foi um dos grandes missionários, um dos grandes evangelizadores, o apóstolo dos gentios, dos pagãos. Paulo, apesar de reconhecer que é indigno de ser apóstolo de Cristo, discípulo de Cristo, ele aceita a sua missão e passa a ser um dos grandes missionários, o grande missionário, aquele que anunciou Jesus Cristo aos povos, anunciou Jesus Cristo às nações, aos pagãos, os gentios, e viveu uma vida totalmente voltada para Deus. No Evangelho nós ouvimos o surgimento das primeiras vocações. Jesus está diante da realidade do mar. Jesus percebe que Pedro e seus companheiros, depois de uma noite inteira de frustração, de desânimo, eles se encontravam ali na beira do barco, lavando as redes. Lavar as redes significa que eles estavam desestimulados, desistiram da missão, desistiram da pesca. E Jesus se aproxima daquele cenário do mar. O mar representa o mundo, representa os desafios. O mar representa também o mal que há na sociedade, que há no mundo, que precisa ser vencido. Para ser vencido é preciso caminharmos com Deus, caminharmos com Cristo. Então, naquela realidade em que
Pedro e seus companheiros se encontravam ali naquela pescaria frustrada, não conseguiram pescar nada. O barco representa a própria pessoa, representa a igreja, representa a comunidade. O barco é um instrumento de caminhada, um instrumento de, podemos dizer, um instrumento que nos conduz no mar da vida. As redes também instrumento de pesca, um instrumento que realmente nos faz pescar o peixe e trazer para fora e para alimentar assim as pessoas. O interessante é que o peixe, ao ser tirado da água para alimentar as pessoas, é preciso passar pelo processo do sacrifício da morte. Jesus, quando chama Pedro, André, Tiago para segui-lo, Jesus os chama para que eles possam ser pescadores de gentes, pescadores de homens, pescadores de seres humanos, não mais pescadores de peixes que produzem a morte, mas pescadores de seres humanos, pescadores de homens que produzem a vida, que oferece a vida, que oferece a dignidade. Jesus entra na barca de Pedro. Ao entrar na barca de Pedro, significa que Jesus entrou na vida de Pedro, naquela relação de intimidade. Jesus é bem acolhido na barca de Pedro e representa a própria vida de Pedro e representa a comunidade pedrina, podemos dizer. E a partir dali, Jesus pede a Pedro e seus companheiros que avance para as águas mais profundas. Nos faz lembrar a igreja no Brasil, que nos convida sempre a avançar às águas mais profundas, baseado justamente nesse texto. Ou seja, evangelizar as periferias, evangelizar as pessoas que mais necessitam receber a mensagem de Deus. Então, Pedro escuta a mensagem do Mestre. Jesus pede que ele avance para águas mais profundas e lance as redes nas águas mais profundas e não mais em águas rasas. E Pedro obedece ao Senhor. Ao obedecer ao Senhor, obteve um grande sucesso. Conseguiram apanhar tantos peixes que a sua barca não foi suficiente para conduzir e para transportar a quantidade de peixe. Precisou ajuda de outra barca. Isso nos deixa a mensagem de que quando nós escutamos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a Cristo, nós somos bem-sucedidos na nossa caminhada, como aconteceu com Pedro. E Pedro, ao reconhecer a grandeza de Deus na pessoa de Jesus, também se reconhece indigno. Ele, ao se dirigir a Jesus, diz: Senhor, se afaste de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Pedro se sente indigno, inclusive até de ser discípulo de Cristo. É algo muito recorrente que acontece com todos aqueles que se aproximam de Jesus, aqueles que são chamados a seguir Jesus. Todos nós nos sentimos indignos, e de fato somos indignos, mas Deus nos dá a capacidade. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Deus nos dá a graça de nos capacitar na caminhada. A graça vem de Deus. E assim, somos chamados a viver a nossa missão, a nossa vocação, buscando sempre seguir os passos de Cristo, porque é Ele quem nos capacita, é Ele que nos envia, é Ele que nos chama, é Ele que nos faz viver realmente a nossa missão, a nossa vocação. A liturgia da palavra, as leituras que nós ouvimos, nos questiona. Será que nós estamos vivendo a missão que Deus nos confiou? Será que nós temos a mesma postura de Isaías, de Paulo, de Pedro e de outros que receberam o chamado
de Deus, e além de se sentirem indignos, não aceitaram e vivem aí nas águas rasas da vida, não avançam para águas mais profundas. Nós somos chamados a dar o nosso sim a Deus e viver a nossa vocação de cristãos e cristãs, anunciando o Evangelho, anunciando a vida, anunciando a liberdade, a fraternidade, sendo verdadeiros seguidores de Cristo, discípulos e discípulas missionários do nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos dar o nosso sim a Deus, que possamos viver a nossa missão, viver a nossa vocação, no contexto onde Deus nos colocou, sendo profetas e profetisas, sendo missionários, anunciadores da verdade, e combater o bom combate, lutar contra toda forma de opressão, lutar contra toda e qualquer injustiça que há no nosso meio, que há na sociedade. Que sejamos verdadeiros seguidores de Cristo, que sejamos verdadeiros discípulos e discípulas missionárias de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a palavra de Deus ilumine os nossos passos, que o Espírito Santo nos conduza na caminhada e o Jesus Eucarístico nos fortaleça, nos dê vigor para vivermos a nossa missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.